3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As armas, o presente do avião e os negócios das Arábias, de Donald Trump. The U.S.-Saudi relationship has been a bedrock of security and prosperity. Today we reaffirm this important bond and we take the next steps to make our relationship closer, stronger and more powerful than ever before. It is more powerful than ever before. Poder e dinheiro são dois dos temas que mais interessam a Trump. E dinheiro é o que não falta à Arábia Saudita. À semelhança do primeiro mandato e ao contrário de outros presidentes, Donald Trump voltou a escolher o Médio Oriente para a primeira visita ao estrangeiro. Logo no primeiro dia, anunciou um acordo para vender armamento no valor de mais de 140 mil milhões de dólares e ainda uma surpresa. Os Estados Unidos vão levantar as sanções à Síria. O que é que podemos esperar desta viagem de 4 dias ao Médio Oriente e ainda a história do avião que Trump não se importa de receber como prenda? São temas para a conversa com Bruno Cardoso Reis, especialista em relações internacionais, a viver neste momento nos Estados Unidos e autor do podcast 5 Continentes da Rádio Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 14 de maio. Bem-vindo, Bruno. Obrigado eu pelo convite. Bruno, esta é a primeira viagem ao estrangeiro que Trump faz neste segundo mandato. Normalmente os presidentes norte-americanos escolhem como viagem inaugural destinos como o Reino Unido ou o Canadá, por exemplo, mas tanto no primeiro mandato, em 2017, como agora neste, Trump escolheu a Arábia Saudita e o Médio Oriente. O que é que isto significa? Bem, a linguagem diplomática tem este lado simbólico. Portanto, realmente a primeira visita que se faz ao exterior tem um significado. Por exemplo, no caso de Portugal e Espanha, geralmente é ao país do lado. Depois também tem significado qual é o primeiro país fora da Europa a que se vai. Por exemplo, muitas vezes no caso de Portugal é um país lusófono. No caso dos Estados Unidos, realmente eu estive a verificar desde a Segunda Guerra Mundial que as primeiras visitas, portanto, desde o Presidente Truman, portanto 12 presidentes, se quisermos, são realmente à Europa ou ao Canadá ou ao México. Há aqui uma exceção, que é o Presidente Eisenhower, que vai à Coreia primeiro. Enfim, a segunda é logo ao México, mas vai à Coreia porque havia uma guerra em curso e era a grande prioridade na altura. Mas realmente, tirando Donald Trump, por regra são países vizinhos, países amigos, democracias alinhadas com os valores com que os Estados Unidos, enfim, se tem comprometido em termos da ordem internacional desde a Primeira Guerra Mundial, basicamente desde o Presidente Wilson. Esta ideia de tornar o mundo seguro para as democracias era a grande máxima do Presidente Wilson há mais de 100 anos atrás. E, portanto, realmente para Donald Trump nada disso interessa. O que interessa, basicamente, e isso é muito claro na primeira visita, como é nesta, mas é basicamente os investimentos, os negócios, os petrodólares, ou seja, estes Estados têm centenas de milhões, têm milhares de milhões, têm bilhões, inclusive, de dólares que prometem investir nos Estados Unidos, no caso da Arábia Saudita, do Qatar e dos Emirados, e, portanto, isso querem investimento, querem em compras várias, portanto, é essa a grande prioridade. Assim que chegou, o Presidente dos Estados Unidos assinou memorandos de entendimento com o príncipe regente, Mohammed bin Salman. Destacam-se a área da energia, mas sobretudo da defesa, não é? Com um contrato de mais de 140 mil milhões de dólares. Esse é algo que eu insisto sempre muito nesse ponto, mesmo em relação às relações entre os Estados Unidos e a Europa, temos aqui lições para aprender, ou seja, basicamente a Donald Trump o que interessa é muito mais
Não é tanto quanto é que a Europa gasta em defesa, isso é mais um pretexto para fazer pressão, etc. É mais onde é que gasta. E em particular e concretamente se gasta a comprar americano, se gasta a comprar sistemas de armamento americano. O problema para a Europa é que, enfim, comprar armamento implica uma relação de confiança de longo prazo, como percebemos com a guerra da Ucrânia. É preciso manutenção, é preciso muitas vezes autorização até para usar esses sistemas de armamento fora do país, etc. E, portanto, isso complica um pouco as coisas. Com a Arábia Saudita, o processo, digamos, é inverso. Havia limitações ao tipo de armamentos que eram fornecidos, havia problemas com o Congresso por causa da questão dos direitos humanos, enfim, da falta de democracia na Arábia Saudita e nos países do Golfo. Tudo isso são questões que Trump afastou, colocou de lado e, portanto, aqui a grande prioridade é realmente, no fundo, fornecer o máximo de armas e, portanto, ter daí um lucro importante. Mas a questão vai para além disso. Outra área estratégica em que há promessas de investimento significativa é na questão tecnológica. Também muitas vezes há restrições dos países a investimento externo nessas áreas. Por exemplo, os Estados Unidos estão a fazer muito isso com a China, mas mais uma vez estão a abrir completamente as portas aos países do Golfo, que têm realmente imenso dinheiro, e portanto não é por acaso que Elon Musk está, por exemplo, neste fórum empresarial, está sentado logo atrás do governante de facto da Arábia Saudita, do príncipe Mohammed bin Salman. Já regressamos à conversa com Bruno Cardoso Reis, especialista em relações internacionais, que está nos Estados Unidos e autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. Na segunda parte vamos falar dos negócios que esta viagem tem em vista e também da ausência de Israel, do roteiro de Trump. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Bruno Cardoso Reis. Trump não está, obviamente, sozinho nesta viagem. Leva uma longa comitiva que inclui, já disseste, Elon Musk, Sam Altman, o CEO da OpenAI, a empresa que detém o ChatGPT, mas também os presidentes da Boeing, da Google, representantes da Amazon, da IBM, enfim, é uma lista que poderia aqui continuar. É um sinal claro de que muito mais do que a política propriamente dita são de facto os negócios e a necessidade de ir para onde está o dinheiro que determinam esta viagem. Acho que isso é muito claro, ou seja, temos promessas da Arábia Saudita de investir 600 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos nos Estados Unidos, em várias áreas, de investir e comprar, portanto, de fazer investimentos e compras, por exemplo, de armamento, não é? Como já foi referido. Do caso dos Emirados, que é a próxima paragem, essa promessa chega a 1 bilhão, ou 1 trilhão, como se diz, digamos, na versão inglesa, mas basicamente 1 bilhão de dólares, num período um pouco mais longo, de uma década, portanto, isso obviamente é muito interessante, sobretudo num contexto em que, por causa desta guerra económica global, há grande incerteza, muitos investidores estão a desinvestir, estão a reduzir a sua exposição ao mercado americano, portanto isto é uma forma de procurar compensar isso. É também algo, sobretudo é a questão dos negócios, mas enfim, isso eu diria, é relativamente normal, todos os presidentes fazem diplomacia económica. A questão é os termos em que isto é feito, ou seja, basicamente em que vale tudo, em que muitos dos problemas que se colocavam em relação a investimentos de países do Golfo, por exemplo, lá está a questão da natureza destes regimes, ou muitas vezes suspeitas de corrupção ou de negócios, enfim, pouco claros, tudo isso são questões que não interessam todo a Donald Trump, eu diria até pelo contrário. Ou seja, aquilo que lhe interessa é maximizar
o papel pessoal que ele tem nestes negócios, extrair o máximo, digamos, de poder, mas eventualmente até de riqueza também, inclusive para a sua família. Sabemos que a família Trump está a fazer grandes investimentos imobiliários na Arábia Saudita, nestes países do Golfo, e, portanto, no fundo, aquilo que lá está no passado seria um problema, para Donald Trump é uma vantagem esta ideia de que são países que estão muito abertos a fazer negócios com base em contactos pessoais, na ideia de que podem de alguma forma comprar influência e influenciar a ação dos Estados Unidos. Tudo isso seriam questões que colocariam grandes problemas, grandes dúvidas a um presidente americano normal, vamos dizer assim, mas que no caso de Donald Trump, em que a grande máxima é, no fundo, maximizar sempre o seu poder, a sua influência, a sua riqueza, isso são vantagens, não são problemas. E de resto, um pouco também nesse campo, há uma polémica interessante, diria, a rodear esta viagem. Trump vai visitar também o Qatar, que ofereceu um avião no valor de 400 milhões de dólares para substituir o Air Force One. Ora, o presidente norte-americano diz que não vê qualquer problema com essa prenda de um Estado estrangeiro. Que reações há aí também nos Estados Unidos? Bem, de espanto e de crítica, mas realmente é extraordinário, porque a própria Constituição americana, que não é muito, digamos, muito explícita em relação a muitas questões, em relação a isto é absolutamente explícita. Diz claramente que o Presidente não pode aceitar prendas de... aliás, tendo em conta que é um documento do século XVIII, inclusive diz de reis, príncipes ou soberanos estrangeiros. E, portanto, enfim, o problema é desde logo isso, que é, enfim, não há almoços de graça. Ora, aqui não estamos a falar de um almoço que custe $400, estamos a falar de um avião que custa 400 milhões. Depois é esta questão, que é a questão de segurança, ou seja, muitos peritos dizem isto é uma coisa delirante, quer dizer, mesmo que o avião seja oferecido e que haja aqui uma queixa legítima de Donald Trump, que mostra, aliás, as dificuldades desta ideia de uma indústria, da produção industrial nos Estados Unidos. Ele realmente encomendou um avião novo à Boeing no seu primeiro mandato, não se sabe quando é que vai ser entregue, portanto a Boeing está há anos e anos de volta disso, portanto a produção industrial americana não é propriamente muito eficiente, mas o problema é que isso dá grandes garantias de segurança, portanto aqui basicamente tinha de desmontar o avião todo, tirar a fuselagem, tirar os cabos, etc., verificar que não há escutas, que não há alguma ameaça à segurança, além de que o avião parece igual aos outros, mas é basicamente um centro de comando capaz de resistir, enfim, num contexto nuclear, numa guerra nuclear, etc., portanto teria de ser completamente modificado. Mas o problema de fundo, no fundo, é esta questão, e o que é curioso, para terminar, é que isto é tão, digamos, fora do normal, que inclusive senadores republicanos muito alinhados com Trump, como Josh Hawley, enfim, figuras do próprio movimento do MAGA, como a Laura Loomer, por exemplo, que é considerada das figuras mais de extrema-direita que apoiam Donald Trump, foram bastante críticos desta oferta, com esta ideia de que isso significa, ou pelo menos alimenta a suspeita de que o Presidente estaria nas mãos do Qatar, e o Qatar, além de tudo, tem este pequeno problema que tem relações muito próximas com o Irão, tem relações muito próximas com a Irmandade Muçulmana, com o Hamas, como temos ouvido repetidamente no último ano, e, portanto, tudo isso colocaria aqui enormes dúvidas sobre, enfim, as implicações disso, quer em termos de segurança, quer em termos de política externa americana. Já aqui falamos nessa primeira viagem que Trump fez no primeiro mandato ao Médio Oriente, em 2017, na altura passou por Israel, enfim, o eterno aliado dos Estados Unidos, só que agora Israel não está na agenda. Que significado é que isso tem? Bem, de acordo com a própria imprensa israelita, sobretudo aquela mais crítica do governo, mas há aqui da parte de Israel e do governo Netanyahu uma certa surpresa com o facto de Trump não estar mais alinhado com Israel, não envolver mais Israel, por exemplo, nas negociações com o Irão, de ter basicamente assinado uma espécie de cessar-fogo, que não se percebe muito bem em que termos, com os Houthis, sem ter envolvido Israel e sem ter aparentemente garantias sólidas de que os Houthis não continuarão a atacar Israel. Enfim, fez agora um acordo com o Hamas para libertar um refém israelita-americano, também sem envolver o governo de Israel. E, portanto, tudo isso realmente corresponde a um padrão com Donald Trump. Eu também várias vezes fui dizendo aqui que Donald Trump dará a carta branca a Israel para fazer o que entender em termos militares em Gaza, mas isso não quer todo dizer que Donald Trump se vá condicionar em termos da sua política para a região e, em particular,
esta outra grande prioridade na região, que é os Estados do Golfo, os petrodólares, que se vai condicionar nisso em grande medida por Israel. Em todo caso, vamos ver se Trump não para em Israel. Mais uma vez, como um presidente normal não se improvisa nestas viagens por regra, portanto, se não estava previsto, ele não iria. Com o Trump nunca se sabe se ele não acabará por ir a outros sítios no Médio Oriente, inclusive a Israel, mas se não for, será significativo também deste ponto de vista de que realmente Israel, enfim, não é assim tanto uma prioridade e não há um alinhamento assim tão automático como muitos israelitas mais à direita pensariam com Donald Trump. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu. Bruno Cardoso Reis é especialista em relações internacionais e vive neste momento nos Estados Unidos. É também autor do podcast 5 Continentes da Rádio Observador. A terminar, 3 notas a ter em conta esta quarta-feira. Maquinistas e revisores da CP cumprem hoje o último dia de uma greve que tem afetado milhares de passageiros. A última de uma onda seguida de greves que aconteceu em plena campanha eleitoral. Entra em vigor a suspensão por 90 dias das novas taxas alfandegárias entre Estados Unidos e a China, em mais uma pausa na guerra comercial declarada por Donald Trump. E passam precisamente 70 anos da assinatura do Pacto de Varsóvia entre a União Soviética e os países satélites, uma resposta, na altura, à criação da NATO. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.